Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para conversar, refletir um pouco acerca da disciplina de saúde global, uma disciplina que instigou muito a todos que participaram da disciplina como um todo. As atividades práticas, observações, discussões teóricas, estudos de caso, enfim. Estamos aqui eu, então, Cássio, Ana Lua, Diogo Antunes, Lisiane, Mariana, para conversarmos um pouco então sobre a saúde global e o impacto que ela tem na vida das pessoas agora. fiquei pensando que essa disciplina fez com que eu mudasse um pouco do meu processo de pesquisa, assim, minha metodologia. A disciplina traz uma ética, não sei se dá para dizer assim, mas da pesquisação, né? Que é uma pesquisa implicada, questiona a questão, né, da neutralidade, dos objetivos, né, assim, se a gente consegue ser de fato objetivo, imparcial numa pesquisa. E aí me trouxe assim, a questão do sofrimento que move, né? E aí, eu tô sofrendo com isso me causa impacto e como é que eu transformo isso? E aí foi nesse sentido que eu transformei a minha pesquisa, né, de processos que eu estava vivendo, que eu estava sentindo no meu cotidiano de trabalho. Para mim, assim, se a gente tivesse que ter uma palavra que adjetivasse essa disciplina, foi a palavra surpreendente. Quando a gente é surpreendido, né, ou é tomado por uma surpresa, é porque talvez a expectativa ela não estava tão alta, né? Então, acho que isso é bem importante colocar assim, né, a forma como eu cheguei para a disciplina, o que ela significava para mim antes dela iniciar e de como que ela foi me capturando e foi fazendo sentido e provocando em mim questões relacionadas não só ao meu projeto de pesquisa, mas também a esses estímulos que a disciplina proporcionou e de se pensar nos processos micros que são influenciados pelo macro e nos ajudar a perceber isso, a se dar conta de por que algumas coisas funcionam daquele jeito, por que à noite, quando a gente saiu, talvez as pessoas caminhassem um pouco mais aceleradas, né? Tivesse um pouco mais de movimento dos transportes públicos, né? Das vias estavam mais cheias porque as pessoas estavam saindo. A gente poderia colocar vários exemplos na mesa assim, para ilustrar isso que eu estou tentando dizer, né? Então acho que ela foi uma disciplina surpreendente, assim, nesse sentido. Eu fiquei lembrando daquele exercício que a gente fez, o Diogo falando no ouvido, né, os olhares, né, os contextos micro, macro, né, cada papel, assim. Eu fiquei pensando talvez que exercício que a gente teria, enquanto a gente vai falando da disciplina, essas vozinhas que ecoam na cabeça, assim, né, vozezinhas, talvez. Das funções, né, de como as pessoas estão implicadas dentro de um processo que pode ser amplo, né, falando em saúde global. a gente treinou muito a percepção, assim, né? A percepção das coisas que estão acontecendo, como elas estão acontecendo, e da gente pensar essa possibilidade de percepção para explorar a possibilidade de ver como as coisas da vida interagem com a nossa saúde, assim, né? E de que, bom, desde as minhas escolhas pessoais até os processos globais de política, de economia, de que essas coisas estão interligadas e de que muita coisa passa em branco, assim, passa invisível, né? E de que a gente tem que buscar um olhar mais refinado para, se a gente quer trabalhar com saúde, perceber, bom, o que realmente impacta na nossa saúde, né? A gente começar a refletir sobre o momento que a gente vive, muitas coisas absolutamente normais, assim, são absolutamente absurdas e impactam muito o nosso sofrimento. Até mesmo o que a gente via na rua, né? A gente simplesmente naturaliza e isso acaba influenciando na nossa própria qualidade de vida, né? A questão toda da rua, os moradores de rua que a gente via que no momento estavam, no outro momento não estavam, porque e até agora mesmo, esse momento que a gente está vivendo, que foi feita simplesmente uma limpeza, entre aspas, uma higienização da cidade e todas as pessoas que já eram invisíveis, foi um conceito que a gente tratou, né? Realmente, agora elas sumiram, né? Elas já estavam lá, elas já eram invisíveis e agora
elas simplesmente foram tiradas. Todo esse entorno ele vai acabar influenciando na nossa qualidade de vida. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa disciplina, eu como trabalhadora de saúde, estou sempre em busca de uma concepção de saúde coletiva que leve em conta, né, o social, os determinantes sociais. E aí eu venho há muitos anos buscando essa formação em saúde coletiva e a gente muitas vezes ouve discursos maravilhosos dentro da academia, por exemplo, mas a metodologia é muito convencional, não é uma metodologia também revolucionária como a revolução que a gente quer que ocorra na sociedade, na saúde, né? E o que mais me surpreendeu, pegando até o surpreendente do Cássio, né, foi isso. Acho que o que mais me surpreendeu é que aquela metodologia estivesse acontecendo dentro da Universidade Federal, dentro da academia. Então, assim, o método praticava o que o discurso pregava. E isso eu achei maravilhoso. Conectar a teoria com a prática. Em sala de aula, o sair da sala de aula e ir para o mundo lá fora, né? O mundo lá fora estava aqui dentro da sala de aula. Isso foi um divisor de águas, né? A ponto de, por exemplo, ter influenciado na pesquisa do mestrado da Lua. Né? Isso é revolucionar, começar pela própria pessoa. Fiquei pensando, né, quando tu falava das sensações que eram gerando essas experiências, assim, né? Desde aquela experiência do diálogo até a experiência de estar na rua de noite, caminhando, observando e se observando naquela experiência. Isso passa por um processo também de tu guardar aquela experiência de uma forma mais intensa, né? E ela se tornar um processo realmente interno, assim, pessoal, de transformação. O próprio exercício da autobiografia, né, de compartilhar a sua biografia, e inclusive o professor também participar dessa rodada, né? Eu acho que foram coisas da metodologia que foram coerentes com o que a gente acredita, mas muitas vezes a gente não tem um método coerente com o que a gente prega. Acho que a forma como a disciplina também foi conduzida ou montada, né? Os momentos de agora vocês vão para o campo, momentos de teoria, de discussões em sala de aula, volta para o campo, o que vocês trouxeram, apresentem. Eu acho que desde o início ali, quando a gente também se dividiu para discutir os determinantes, as desigualdades, o processo de disease, illness e sickness, né? Acho que ali já foi um indicativo de que, né, alguma coisa revolucionária, como a Elise trouxe, poderia acontecer, né? Claro que a nossa implicação também na disciplina, né, a energia colocada, né, também acho que contribuiu bastante para essa riqueza de coisas que foi instigada coletivamente e individualmente em cada um de nós. Porque nós fomos os sobreviventes, no início tinha quase 20 alunos e nós ficamos em 6, né? Então, não é qualquer um, a gente está a fim de fazer a revolução, fazendo um pós em saúde coletiva, mas até por ali, né? E aí, tá muito trabalhosa essa cadeira, ir para a rua de noite, isso aí, não vou levar adiante essa disciplina. E até que ponto eu vou ter que me reorganizar e que esforço que eu vou ter que empreender para poder... então não. Me desacomodar, né? E me entregar ao desconhecido. E aí, também, então, assim, desde aquele primeiro exercício, que aí eu fiz dupla com o Diogo, né? Formamos a dupla para falar sobre desigualdades e determinantes, né? E já foi um processo legal, assim, né? Claro, de se vincular com um colega novo, com quem eu não conhecia, onde a gente tinha que discutir o que cada um pensava ou tinha como concepção de saúde ou uma visão sobre... Ali já foi um start bem interessante, assim. Para mim ficou muito coerente toda a metodologia da aula, né, dos temas que a gente estava trazendo, debatendo, né,
E eu acho que talvez os sobreviventes fala de uma disponibilidade também, né? Porque a gente se dispôs a se expor de uma certa forma, né? Porque a gente trouxe elementos nossos, pessoais, a gente sustentou essa presença, né? Acho que a gente fala assim do, bom, o que que nos atravessa, o que que o impacto dessas vivências produziram na gente e o que disso a gente também produz conhecimentos, a gente olha para a saúde, né, de uma forma mais ampliada. Teve uma frase que eu grifei aqui, está no meu diário, né, que é preciso reconhecer e analisar o impacto e escolher um posicionamento ético e político. Tem essa frase também. Eu grifei ela, assim, acho que tem isso. Eu anotei assim, não somos neutros, nem abstratos. Todos temos um impacto. Aí é preciso reconhecer e analisar esse impacto, fazer uma escolha ética e política. Mais ou menos nesse contexto, assim. Também botei Porque às vezes a gente ainda aprisionado aos padrões convencionais lá da pesquisa, né, que a gente aprendia antigamente na academia, fica gastando energia em fingir que nada está acontecendo com a subjetividade da gente. E nesse método a gente pôde usar como motor, né, as nossas sensações. Isso eu achei muito legal. Nosso exercício de ir no campo de bocha, né? Quer dizer, sempre quis ir lá, mas nunca entrei, nunca tive coragem de entrar. Né, quando a gente estava lá no campo, lá escolhemos a Redenção para fotografar e observar desigualdades. Daqui a pouco alguém disse, tem uma coisa ali que eu sempre quis entrar e nunca... Então assim, olha o movimento que a disciplina proporcionou, né? Por estarmos ali, conseguimos fazer um movimento juntos de entrar num espaço em que a gente sabia da existência, mas que nunca havíamos penetrado, né? Nunca tínhamos entrado naquele espaço. E entramos e começamos a conversar com aquelas pessoas, a observar, né? E ao mesmo tempo fomos pegos, né? Vocês estão fazendo pesquisa, né? E enfim, foi bem legal, né? Aquele momento ali, né? Eu acho que fala de acho que a pesquisa, né, uma pesquisa, pelo menos dessa forma, fala de um ato de coragem, né, de bancar alguma coisa. Acho que a gente já tinha, eram os três que já tinham uma curiosidade anterior, né, claro. E aí quando a Lizzie coloca, e o campo de bocha, e aí os três vamos né? Tem um empoderamento ali, né? E talvez a conquista também de ter conseguido entrar também fez, ao mesmo tempo, quando a gente viu em aula, que para alguns processos a gente se cegasse também. Também chamar atenção para esses riscos, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente se sensibiliza com o campo, a gente quer estar ali, a gente também pode muito facilmente se cegar para alguns processos, né? E aí também precisou a ajuda do fora, né? Os colegas, do diálogo para, mas vocês não viram tais coisas, vocês se restringiram só àquele ambiente, capturados, né? Capturados, né? Foi o termo. Que acho que não tem, acho que aqui a gente não nega a captura, né? Claro. E aí nesse processo de coerência, né, da disciplina, os turnos foram passando, aí a gente foi tendo essas observações na rua, mesclando com momentos teóricos de discussão em sala de aula, e mais pro final é que a gente começa a entrar então nas biografias, já com a turma de sobreviventes, né, definida, onde nós já tínhamos uma relação. Então acho que o momento de emergir assim, a questão das biografias também acho que é oportuno, né, a partir do momento que nós já temos uma relação, uma intimidade que a gente se sinta à vontade, né, para falar. Acho que eu pegou bem assim, essa questão da coerência. Assim, né? E uma outra coisa que me vem à cabeça pensar no processo todo da disciplina é a provocação, né? Eu acho que a todo momento, né, os professores eles têm, né, um caráter provocativo, assim, de instigar, de cutucar, de fazer refletir, que eu acho que foi essencial assim, para
para esse impacto, né, geral assim, de surpresa, de ter envolvido a gente na disciplina, né, que nos fez ir até o fim e ficarmos disponíveis para aqueles horários e fazer, né, malabarismos com horário. E tivemos vários professores, né? Eu estava me lembrando do Giuseppe, Átila. Não deixa de ser um professor da disciplina. Sim, eu considero que claro. Os professores do campo de Bocha, quer dizer, mais especificamente O Átila e o morador Giuseppe, de rua, dois moradores de rua, um lá e outro cá, né? Um lá da Itália e o outro aqui. Mas principalmente o Giuseppe me trouxe assim a coisa de que, bom, a gente está falando de globalização, lá no local de Bolonha tem morador de rua. Então parece que o morador de rua, o sem teto, também está globalizado, ele está por todos os cantos, né? Isso que a Mariana trazia agora, de que papel tem um morador de rua e por que ele precisa sair de cena quando tem um mega evento como a Copa, né? Então, também efeitos da globalização. Acho interessante que a gente fala de globalização, mas, de novo, o método professores importados da Itália, né? A globalização também foi atravessando essas pequenas coisas do curso. E o exercício da autobiografia também, assim, para mim foi um exercício agora, depois dele, eu tenho ficado assim com mais paciência quando eu me estresso com alguém. Eu digo, principalmente no trabalho, que a gente acaba não sabendo muito das biografias, mas tu é vítima, né, das perturbações das biografias dos colegas. Então, nesses momentos, eu fico pensando, seria legal a gente fazer aquele exercício. Tá, não tem clima para fazer, mas eu fico imaginando que biografia aquela pessoa tem para ela estar tão estressada do jeito que tá, né? Relativiza um monte. É também perguntar por quê, né? São várias formas de perguntar por quê. Assim como vocês, né, a nossa turma, essa disciplina da saúde global foi um momento assim, que marcou muito para mim, como trabalhadora da área da saúde e educadora. E quando eu comecei a participar dessas aulas, eu pude perceber o quanto de elementos fundamentais essa disciplina nos trouxe para a gente poder repensar esses desafios que estão colocados para o mundo contemporâneo na área da saúde. E aí uma das coisas fortes é porque o Ardigô trabalha dois elementos que são centrais, que é os determinantes sociais de saúde. Esse foi um ponto assim, que marcou muito para mim. E o outro foi perceber, e aí é uma das coisas que o Ardigô também trabalha, as desigualdades. Perceber como no mundo que a gente vive, essas questões que são determinantes sociais na área da saúde, elas também são colocadas de forma desigual no mundo que a gente vive. E aí é diferente a gente pensar os processos de saúde aqui na Europa, aqui no Brasil, em algumas cidades do Brasil, quem vive no campo e na floresta, quem vive em área indígena, quem vive na periferia urbana. Essas coisas são muito marcadas pela questão das desigualdades, né? E aí, quando a gente fala em desigualdades, não são as desigualdades econômicas, sociais, políticas, culturais, e que são historicamente construídas, não é uma coisa assim dada, né? Se a gente está aqui nesse mundo, a gente está com um desafio. Se a gente está inserido no mundo da saúde, é para a gente ser cuidador, educador. Na verdade, a gente não educa sem cuidar, a gente não cuida sem educar, porque ambos os processos são com pessoas, então a gente está implicado nisso, a gente aprende ensinando e ensina aprendendo, cuida e é cuidado ao mesmo tempo. Então, isso sim eu achei muito importante nas nossas reflexões, e eu saí desse processo de formação além de fortalecer alguns princípios que eu já tinha, eu saí assim muito transformada. O curso mexeu muito comigo,
fui para o território junto com os estudantes de medicina com outro olhar sobre o território dos quilombolas, dos indígenas. Essa disciplina ajudou a repensar esse processo junto com os estudantes. Essa foi uma das coisas muito fortes, assim. E o outro ponto, assim, que marcou muito para mim, fortaleceu esse compromisso ético, político com a vida, com a defesa da vida, que já é uma marca que a gente vem construindo no Brasil, mas da construção da liberdade, do vínculo com as comunidades, com as pessoas, da solidariedade, da construção de uma relação mais singular com cada um dos sujeitos envolvidos, que cada um é um ser que precisa construir um projeto de cuidado terapêutico a partir do seu modo de vida, da sua condição e da sua interação com o mundo e com a forma de pensar a saúde. E também a ideia da construção de redes, né? A gente não cuida sem pensar numa rede estruturada de saúde, né, através do Sistema Único de Saúde, no nosso caso aqui no Brasil, mas da construção de uma rede que ultrapassa a saúde, que é intersetorial, e de uma rede de vínculos existenciais, de relações com as pessoas, e isso tudo eu consegui compreender, entender e repensar a partir desse nosso estudo que a gente foi e de vivência que a gente fez.